Olá e bem-vindos. Mais uma edição de The Process, não o nosso processo, o seu processo. E estamos muito animados por estar de volta para falar sobre tudo relacionado à nutrição, suplementação, preparação de refeições, todos esses assuntos. Mais uma vez, o CEO da Corvive, Jeremy Faust, se junta a mim toda semana. Mas, Jeremy, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico e eu sei que você está animado para entrar nesse tema. Com certeza, Walter. Isso é algo em que eu, como pai, acabei caindo na mesma armadilha e tive que, sabe, ficar realmente atento para não cair nessa armadilha várias vezes. Hoje vamos discutir por que treinamento e nutrição são mais importantes que participar de showcases cedo. Além de participar de showcases, também nos envolvemos emocional e financeiramente com os muitos torneios fora da cidade dos nossos filhos. E sei que você vê isso aos 11, 12 anos jogando todo fim de semana. E Walter, quando comecei com meus meninos, quando eles eram pequenos e jogavam em times seletivos aos 7 anos, sim, jogamos um pouco em times seletivos, mas eram alguns torneios na primavera. Agora vai da primavera. Ontem assisti no Instagram. Os times ainda estão jogando no meio de dezembro. Eles estão jogando torneios o ano todo. Não é a competição em si, vamos falar disso. Você e eu vamos concordar. É bom para esses atletas terem um pouco de competição e experiência, mas quanto melhor seria o nosso atleta, Walter, se a gente dividisse muito mais desses fins de semana entre treino, força e velocidade e ensinando eles a preparar as refeições e preparando-os para realmente terem algo para mostrar, sabe? Eu sei que você e eu estávamos falando sobre um amigo nosso, Kevin Pop, dos Chicago Cubs, e, sabe, ele mencionou isso nas reuniões da MLB esta semana e ele e eu estávamos tendo essa conversa. Ele disse algo como: por que eu levaria uma F-100 e 50 de 10 anos para um salão de automóveis? Ele disse: não há nada para mostrar, certo? Então, eu acho que nós, pais, quando estamos empolgados com o nosso atleta e definitivamente achamos que o Johnny é melhor do que ele realmente é, certo? A gente coloca o foco nas coisas erradas, não porque não amamos o Johnny, a gente acha que está fazendo a coisa certa. Por isso, estou animado com o tema de hoje para tentar ajudar pais que realmente não sabem. Você vive isso no dia a dia, você vê isso todos os dias trabalhando com famílias e garantindo que a gente mantenha as coisas sob controle aqui. Será que nosso filho está realmente pronto para ser avaliado ou precisamos dedicar mais tempo à nutrição, ao treinamento de força e ao treinamento de velocidade, as coisas que vão prepará-lo para ser avaliado do jeito certo? Sabe, esse é um assunto que é muito importante para mim e eu sempre conto uma história sobre Rich Kidman, que foi por muito tempo membro do Boston Red Sox, e eu conheço o Rich. Ele jogou no Saint Peter Marion, em Worcester, Massachusetts. Ele agora é técnico do time Tijuana do Boston Red Sox em Worcester com o Woo Sox. Mas ele, você sabe, jogou por muitos anos no Red Sox na liga principal, recebendo arremessadores como Roger Clemens. E uma das coisas que Rich disse para mim, como pai, logo no começo da vida do meu filho mais novo, o processo do Tyler era: você precisa garantir que o Tyler tenha um preparador físico que entenda de nutrição, e você precisa começar isso ontem. Isso foi quando o Tyler tinha 12 anos de idade, e como o Jeremy disse, muitos pais realmente querem ver onde ou como o seu filho atleta se compara não só em nível estadual ou regional, mas também querem ver isso em nível nacional. Então, uma das áreas mais mal compreendidas e subestimadas é em que idade começar a nutrição adequada. E isso vale para a suplementação. Não existe mágica em um comprimido, não existe mágica em um pó, tem que fazer parte. Por isso utilizam a palavra suplementação. É importante preparar bem as refeições. Jeremy, vamos começar por isso. Muitos pais sempre perguntam: realmente faz diferença se meu filho atleta começa um plano nutricional aos 12 ou 13 anos? Isso não é muito cedo? Bem, é nessa fase que eles têm grandes picos de crescimento e o porte físico começa a mudar. Vamos começar por isso. Em que idades você realmente acha que é melhor os pais se envolverem em relação ao Corvi ou ao seu processo de alimentação no que diz respeito ao preparo das refeições? Sim, quero dizer, muito disso depende da maturidade do atleta e do comprometimento dos pais, certo?
Isso me deixa muito feliz, Walter, quando recebo mensagens nas redes sociais de pais que têm filhos de 8 anos que me mandam mensagem e dizem: Ei, você pode calcular as calorias deles, mas pense nisso. Quando tínhamos 8 anos, talvez jogássemos algumas partidas. As crianças de hoje, com essa idade, jogam muita bola, não é? Acho que uma criança de 8 anos não precisa de um plano alimentar rigoroso, mas eu acho que é muito educativo para um atleta e para um pai saber, quando eles têm um prato de comida na mesa da cozinha, quanto tem de proteínas e para que servem as proteínas. Ontem eu tive 3 consultas com atletas de idades entre 15 e 17 anos. Eu perguntei para os 3: "Vocês sabem o que é o seu taxa metabólica basal?" Eles disseram que não. Perguntei aos 3: "Sabem o que é TDEE?" Para quem ouve pela primeira vez, BMR é a taxa metabólica basal, ou seja, calorias queimadas em repouso. TDE é o gasto energético total diário, ou seja, quantas calorias você está queimando no total, considerando todo o seu nível de atividade. Então eu perguntei para os 3: "Vocês sabem para que serve a proteína?" Eles disseram que não. Expliquei que proteína constrói e recupera músculo. Vocês sabem para que servem os carboidratos? Não. Essa é sua fonte de energia para garantir glicogênio suficiente no corpo para levantar os pesos e fazer treino de velocidade. Vocês sabem para que servem as gorduras? Não, ela regula hormônios, aumenta a testosterona e auxilia no desenvolvimento cerebral. Então, voltando àquela criança de 8 anos, eu adoro quando a mãe e o pai estão sentados com o atleta. Aqui está a quantidade de proteínas, aqui está a quantidade de carboidratos, aqui está a quantidade, e isso precisa ser divertido. Agora, quando eles chegam aos 10, 11, 12 anos, se forem crianças de 12 anos bem maduras, acho que é hora de realmente ajustar as coisas, tipo, ok, você está queimando 2.200 calorias por dia, precisamos consumir 2.700 calorias por dia. Ok, precisamos começar com 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Certo, precisamos ter essa quantidade de carboidratos por causa do seu nível de atividade. Precisamos que essa porcentagem das suas calorias venha das gorduras. Aqui está o motivo, porque passando pela puberdade agora, se ajustarmos a ingestão de gorduras da forma certa, isso vai te ajudar a passar pela puberdade da maneira certa. Estamos obtendo todo o nosso cálcio através dos micronutrientes dos alimentos que estamos consumindo. Aqui está o motivo disso ser importante. Você sabe, a densidade óssea. Não queremos fraturas mais tarde na vida. Então, se um atleta já está maduro o suficiente, quando começa a chegar aos 12, 13 anos, isso é muito importante. Se eles estão treinando, como mencionei no último episódio, seu corpo já produz de 1 a 2 gramas de creatina por dia. Eles recebem cerca de 1 a 2 gramas das carnes que consomem. Mas agora é a hora, se eles estão treinando pesado, com a nutrição ajustada. Vamos começar a mostrar para eles o que 3 gramas de creatina podem fazer além disso. Vamos educá-los sobre os eletrólitos, porque eles precisam dos eletrólitos. Vamos evitar Body Armor e Gatorade por causa dos corantes e outros ingredientes prejudiciais ao organismo deles. Perguntei aos atletas quais eram suas comidas favoritas. Um deles colocou Body Armor e Gatorade. Espero que isso não me cause problemas, mas preciso dizer a verdade, certo? Escrevi para eles um relatório de uma página explicando por que, como nutricionista esportivo certificado, não posso recomendar isso. E a mãe disse que quando o filho estava lendo, os olhos dele ficaram enormes e ele disse: "Me arruma Corvive Hydrate, ou então eu só vou beber água, tanto faz." Então, 12 e 13 anos é, na minha opinião, a idade ideal. Agora, Walter, será que todos os jovens de 12 e 13 anos vão seguir esse plano à risca e fazer tudo certinho? Não. Mas sabe o que eles estão fazendo, Walter? Eles estão começando o processo. Certo. Eles iniciam o processo de descobrir quais alimentos favorecem o melhor desempenho do corpo. Como Deus colocou a comida aqui como uma fonte de energia para nos dar as vitaminas e minerais de que precisamos. Escolher Skittles significa ingerir calorias vazias, o que não ajuda no meu desempenho. Então, o processo de começar aos 12 e 13 anos, eu sei que você mencionou o atleta antes de começarmos o episódio, um atleta com quem você começou quando ele tinha 12, 13 anos. Você está me mostrando fotos de como ele está aos 15 anos.
Se conseguirmos alcançá-los aos 12 ou 13 anos ensinando sobre o poder da nutrição, isso vai colocá-los muito à frente de qualquer outro atleta. Sabe, eu sempre tentei fazer os pais entenderem que o mundo dos esportes juvenis, na verdade está armando uma grande armadilha. E eles sabem que a maioria dos pais que talvez não tenham um histórico esportivo, não tem recursos para buscar informações e se educar, eles acabam caindo nessa armadilha. Veja, Michael Jordan e outros atletas bebem Gatorade. Isso não é necessariamente verdade. Eles são garotos propaganda e você sabe, obviamente promovem, mas uma das maiores armadilhas de todas as ligas esportivas juvenis do país, eu chamo de roda de hamster. E eles querem fazer você pensar, ok, aulas. E então eles querem que você busque níveis mais altos de competição. E depois querem que você participe dos showcases. E então querem que você vá para os torneios. E é como um ciclo vicioso em que você entra. E a cenoura que é balançada na sua frente são as bolsas de estudo universitárias. Mas a realidade é, e é por isso que o processo, sabe, o seu processo é tão crítico que 9 em cada 10 atletas do ensino médio não vão jogar além do ensino médio. Mas o que a nutrição realmente traz de benefício para o seu atleta? Ela traz, do ponto de vista acadêmico, clareza mental. Ela ensina a prioridade do sono reparador, da hidratação. Agora, quando o Jeremy fala, e eu realmente quero que você comece por aqui agora em relação à hidratação. Você sabe, a garrafinha de água. Qual atleta não chega a um treino, a um jogo ou a um torneio com uma garrafa de Gatorade ou um shaker, sabe, que tem água ou alguma coisa ali dentro para que ele possa beber entre os jogos? Então vamos começar com essa armadilha do rápido, do prático, sabe? Aqui está um pedaço de pizza, aqui está um cachorro quente, aqui está um Gatorade. Você pensa, ok, estou fazendo a coisa certa porque eles estão comendo e bebendo, mas no final das contas eles estão perdendo os pontos mais importantes. Então vamos lá, Jeremy, falar sobre essa armadilha que surge quando os esportes para jovens se iniciam. Sabe, há mais nisso do que apenas competir, e o nível da competição é sobre garantir que seu corpo, nessas idades mais jovens, esteja realmente recebendo todas as vitaminas, minerais, todas as coisas necessárias para o crescimento geral, não apenas o crescimento atlético. É isso mesmo, Walter. Os técnicos universitários não buscam atletas de fim de semana, e sim atletas fisicamente preparados para competir. E sim, outro dia um pai me ligou, um cara incrível. Ele disse: Ei, meu filho teve uma oportunidade de ir para a Flórida jogar. Ele tem 12 anos e vai jogar neste fim de semana. Vai ser um peso financeiro para a família. O que você sugere? Eu disse: Olha, me dá umas 3 horas e fica de olho no seu e-mail. Ele respondeu: Ok. Então eu montei para eles uma programação completa, começando no sábado de manhã, com o garoto acordando e tomando um bom café da manhã, baseado no que ele precisava para o tamanho dele. E aí eu falei para ele sobre um treino para fazer, sabe, para poder ensinar o filho dele a fazer o agachamento com a forma correta, sem muita carga. Ele só tem 12 anos, sabe? Então ensinei para ele algumas outras rotinas diferentes, depois voltar, comer um lanche e então ir praticar um pouco de rebatida no suporte, um pouco de treino de rebatida com lançamento leve e depois disso voltar, comer outro lanche e então ir pegar algumas bolas rasteiras e soltar o braço e eu disse: o que você fez ali nessas 4 ou 5 horas foi passar um tempo de qualidade com seu filho, ensinando sobre nutrição, trabalhando nas habilidades. Ele teve mais oportunidade de rebater na gaiola com você do que teria em 3 ou 4 finais de semana seguidos, e você pôde passar tempo com ele. E aí, enquanto você está na Flórida, você pega o cachorro quente, como você mencionou. Você pega o queijo nacho. Isso, na verdade, nem é queijo, Walter. Você pega todas essas coisas diferentes. Seu filho está com o estômago todo ruim no banheiro, ele fica acordado até tarde nos finais de semana porque está em um hotel com os amigos dele. Não que algumas dessas experiências não sejam boas para aprender, mas, Walter, a gente não pode cair nessa armadilha. A gente tem que estar consciente e dizer: ok, meu filho tem 12 anos, e talvez você tenha uma filha que joga softball. Eu sei que a gente não fala muito sobre isso. Essas jogadoras de softball, Walter, elas jogam muito mais partidas do que esses meninos. Não sei se você percebe, mas quero garantir que não cairemos na armadilha de achar que precisamos jogar todo fim de semana.
E aí a gente deixa a nutrição de lado, mas do 0 aos 2 anos é o maior crescimento que você ou seu atleta vai ver na vida. A próxima fase é dos 12 aos 18 anos, e esse é o momento mais precioso para garantir que estamos dando ao nosso corpo tudo o que ele precisa para crescer corretamente, sabe? Para garantir que não estamos déficit calórico, o que nos coloca em risco de RED-S, que significa deficiência relativa de energia no esporte, que é um grande problema, desde afetar os hormônios até afetar o seu IGF-1, a sua densidade óssea. E precisamos ser inteligentes como pais e dizer sim, fins de semana são ótimos para meninos e meninas aprenderem sobre competição. Mas quando é que realmente reconhecemos qual é a principal prioridade aqui? E eu estou te dizendo, nutrição, treinamento de força, velocidade e apenas bons fundamentos no fim de semana são poderosas para um jovem atleta. Sabe, nós vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, vamos conversar com Jeremy. Sabe, a gente costuma pensar em esportes em termos de beisebol ou softball, mas na realidade a nutrição é algo realmente importante, como Jeremy mencionou em relação ao crescimento, garantindo que você atinja o máximo em altura, força, peso e assim por diante. Vamos falar sobre isso depois que ouvirmos essa breve mensagem. Nem todas as proteínas são iguais. Recomendo optar por proteína do soro do leite de vacas criadas a pasto. O gado tem uma dieta mais limpa, pastando em capim natural, o que significa que vai ter uma quantidade maior de aminoácidos de cadeia ramificada, de ômegas e de CLAs. Estou te dizendo, isso faz diferença quando se trata de recuperação. Escolha a melhor proteína e você vai ver os melhores ganhos e a melhor recuperação. Atletas, façam escolhas inteligentes porque o que colocam no corpo de vocês importa. Jeremy, muitas vezes nós, como pais, estamos sempre buscando aquela informação que realmente pode impulsionar nossos atletas, especialmente nas categorias mais jovens. Você citou futebol feminino, lacrosse feminino e hóquei no gelo. Há muitos esportes, não só beisebol e softball, dos quais os jovens atletas vão se beneficiar em relação à nutrição, ao planejamento das refeições e tudo mais. Quais são algumas das maiores lacunas que você acha que os pais enfrentam, sabe, nesse período dos 12 aos 13 anos, quando o crescimento realmente está prestes a atingir o próximo nível? Sabe, é realmente quando começamos a ver crescimento em altura, fisicamente mesmo. Quais são algumas das lacunas que eles podem identificar e preencher e que deveriam ser prioridade para todo pai e mãe? Sim, bem, quando estou trabalhando com os pais, Walter, eu sempre gosto de conversar com eles primeiro sobre o humor do filho ou da filha. Sabe, como eles se sentem quando chegam em casa, estão mal-humorados, não estão de bom humor, como eles se sentem ao acordar. Eles sempre ficam doloridos depois das competições? Normalmente, isso me dá uma boa noção de que eles estão realmente em um déficit calórico. Ok, antes de tudo. Então eu começo a trabalhar com eles, colocando-os em um superávit calórico e depois ensinando sobre o poder da proteína e o que a proteína faz, sobre o poder dos carboidratos e o que os carboidratos fazem, de garantir que estamos nos alimentando corretamente depois dos nossos treinos e antes dos nossos treinos, compreendendo também as gorduras mencionadas antes sobre hormônios, mas depois perguntando a eles: você sabe quanto cálcio seu filho ou filha consome diariamente na dieta? E quanto a vitamina K e quanto a vitamina B12 deles? Sabe, é mostrar que precisamos de superávit calórico, mas utilizando os macronutrientes e micronutrientes corretos. E aqui está o que vai acontecer com seu filho ou sua filha. Eles vão dormir muito bem, eles vão ter treinos incríveis, eles vão ter uma recuperação incrível, eles também vão alimentar o corpo corretamente. Já foi comprovado por diferentes estudos, Walter, que a quantidade certa de sono e a quantidade certa de proteína podem acrescentar alguns centímetros à altura deles. Isso é algo muito importante. Isso é algo muito importante. E não só isso, vai ajudar na densidade óssea deles, e como mencionei há alguns minutos, um dos maiores sinais de RED-S são atletas que vivem com lesões persistentes. Sabe, eles têm uma torção leve no tornozelo, numa pequena fratura, e volta de novo. Isso acontece porque nem sempre, mas na maioria das vezes, é porque o atleta não está recebendo a nutrição necessária para se recuperar.
O corpo deles entra em modo de sobrevivência e avisa: você não está me dando o suficiente. Vou entrar em modo de sobrevivência e desligar esse fator de crescimento agora. Eu simplesmente vou entrar em modo de sobrevivência. E até você me dar a quantidade certa de calorias, até você me dar a quantidade certa de macronutrientes e micronutrientes, eu vou ficar por aqui porque não tenho nada com o que trabalhar. Então é tudo, Walter. Isso é fundamental para a longevidade desse atleta e para que ele se torne o atleta que quer ser. Sabe, uma das coisas que eu sempre digo aos pais, e acho importante mencionar aqui, 12 a 13 anos de idade. Vamos falar sobre essas coisas. Tive um jovem que agora está no segundo ano do ensino médio. Quando ele tinha 12 anos, ele ficou devastado. Não entrou para o seleção All-Star da Little League, não foi selecionado para o time de viagem da cidade para os garotos de 13 anos e ficou realmente abatido. E eu acho que na época ele devia ter, vou mostrar uma foto aqui em um segundo, ele devia ter talvez 1,40 m, uns 45 quilos, se tivesse um tijolo no bolso de trás. E o pai dele veio até mim e disse: Rapaz, eu não sou atleta, eu era nadador. Você pode ajudar? E quando fui lá e conversei com ele sobre sua prioridade número um como pai, ser fazer com que ele entenda exatamente o que precisa ser feito para crescer. Então, vou compartilhar com você uma foto. Esta é uma foto de 3 anos atrás. E o café da manhã dele costumava ser cereal e talvez um bagel, ou cereal ou um bagel. E eu continuava tentando dizer para ele: olha, é importante consumir proteína, é importante ter esses 15 minutos para se energizar antes de ir para a escola. Bem, esse jovem agora, com 15 anos, no segundo ano do ensino médio, está com quase 82 quilos. Tivemos Anthony aqui algumas semanas atrás. Ele está com 86 quilos. Então, quando começamos a conversar com os pais, não pensem nisso apenas do ponto de vista esportivo. Quero que ampliem a visão e pensem, como Jeremy disse, em clareza mental, desempenho acadêmico e social. Se seu corpo não estiver bem, você ficará irritado. Você não vai realmente estar de bom humor e pode acabar cochilando na aula. Então, isso vai muito além dos esportes. É um dos motivos pelos quais eu e Jeremy sentimos que esse tema era pouco discutido e havia pouca informação divulgada. Então, uma das coisas que eu queria que os pais entendessem, Jeremy, se você puder, agora vamos sair dessa faixa dos 12 a 13 anos e vamos levar isso para o segundo ou terceiro ano do ensino médio, porque você está vivendo isso agora como pai. E eu vivi isso como pai. E eu vi meus filhos assumirem responsabilidade pelo que estavam colocando no corpo deles. E às vezes eu não estou falando só de suplementos ou comida, é sobre o que eles estão evitando. Muita coisa acontece por pressão dos colegas. Então, fale um pouco sobre por que, sabe, quando um estudante atleta aprende sobre o que entra no corpo dele e os efeitos que isso tem no corpo, às vezes isso ajuda ele a tomar boas decisões, como adolescentes mais novos ou mais velhos, quando começam a observar ao redor e percebem que alguém pode estar tomando uma ou duas bebidas alcoólicas ali. Mas consumir coisas de qualidade sempre vai gerar resultados de qualidade. Então, fale um pouco sobre as decisões do que você está ensinando nas idades mais jovens e por que o retorno acontece quando eles estão naquela faixa dos 17 ou 19 anos. Sim, quero dizer, ótima discussão aqui, Walter. Isso é algo que eu sempre faço. Eu mencionei que fazemos a análise de micronutrientes. E alguns dos meus atletas são maduros o suficiente para entender isso, alguns não são. Mas ontem à noite eu tenho um que provavelmente poderia ser um quarterback de alto nível da primeira divisão universitária. Ele também joga beisebol, tem 1,90 metros e pesa 77 quilos. E eu revisei a análise de micronutrientes e comecei a conversar com ele sobre isso, realmente expliquei tudo para ele e comecei a educá-lo de verdade. Sabe, os micronutrientes influenciam em como nos sentimos, todas essas coisas, e ele ficou animado e disse: "Cara, então a vitamina K faz isso por mim, e as vitaminas B12 fazem isso por mim". Preparei um relatório completo para ele explicando tudo. E Walter, os de 12 e 13 anos, de novo, eles iniciam o processo. Quando eles chegam aos 15, 16, 17 anos, é aí que, se eles seguiram esse processo, quero dizer, eles não vão querer pegar algo que não deveriam estar pegando. Conversei com um universitário com quem estou trabalhando. Os amigos dele fazem o que é comum nos fins de semana, mas ele disse: Jeremy, não participo disso. Perguntei: por quê? Ele disse:
Porque você, quando me explicou que isso vai diminuir meu nível de testosterona e quando me explicou que isso não vai me trazer nenhum benefício do ponto de vista atlético, ele disse: por que eu iria querer mexer com isso? Amém. Veja, tenho outros atletas que aos 17 anos já estão nesse processo há muito tempo. Um deles agora é arremessador. Ele sabe, Walter, que se ele comer 2 tortilhas de farinha com mel e tomar um Core Vibe Hydrate Electrolytes, agora ele já fez uma grande refeição 2 horas e meia antes de subir no montinho. Mas com essa pequena quantidade de carboidrato e açúcares naturais, ele fala: Jeremy, eu fico focado durante todas as 6 entradas, 5 entradas, 7 entradas, tanto faz quanto eu estiver arremessando. Eu tenho energia de sobra. Então não se trata apenas do que é bom pra gente, porque esses atletas, eles ouvem o que é bom pra gente o tempo todo. É eles experimentando em primeira mão, cara, durante meus levantamentos, eu me senti incrível durante minha saída como arremessador. Sabe, nunca senti as pernas fracas nas minhas rebatidas. Correndo nas bases, me sinto forte e confiante. E é isso, essa é a parte do processo, Walter, porque quando eles têm 12 ou 13 anos, eles realmente não entendem isso. Quando eles chegam aos 14, 15 anos e você falou sobre esses anos mais velhos, cara, conscientemente você não consegue fazer eles comerem algo que faz mal para eles. Conscientemente eles não beberiam algo que não deveriam beber porque pensam: por que eu colocaria esse veneno no meu corpo? Eu trabalhei tanto aqui por vários anos para preparar meu corpo para o próximo nível. Sabe, uma das dinâmicas interessantes, vou te contar uma história da minha experiência como pai. Sabe, quando você tem um atleta ou, sabe, e eles estão indo do ensino médio para a faculdade, quando chegam na faculdade, aqueles atletas que não perdem tempo tentando descobrir, sabe, como deve ser minha manhã, como deve ser minha tarde, como deve ser minha noite e minha hora de dormir, sabe? Quando meu filho mais novo entrou na faculdade, ele conseguiu superar outros com habilidades semelhantes, porque ele já tinha tudo ajustado. É isso que eu como, é essa hora que eu durmo, é isso que eu faço para me hidratar antes de um grande jogo ou antes dos meus treinos. Então, se você pudesse compartilhar com os pais no que eles deveriam focar, independentemente da fase ou da idade que seus atletas têm hoje. Que conselho você daria para os pais sobre no que eles devem focar a partir de hoje para seus filhos em relação à nutrição, suplementação e preparação das refeições? Primeiro, descubra quantas calorias seu atleta queima e lembre-se de que isso varia constantemente. Sabe, meu filho que está no último ano agora está queimando 3.300, 3.400 calorias por dia. Quando ele iniciar o beisebol na primavera, praticando 4 horas diárias, vai queimar 4.000 calorias por dia. Então a gente precisa descobrir quantas calorias seu filho ou filha está queimando por dia, em primeiro lugar, e precisamos sempre saber que isso vai mudar dependendo do esporte e do nível de atividade deles e tudo mais. Segundo, coloque-os em superávit calórico, pois o corpo não rende bem em déficit. Um superávit de 500 calorias ajuda a ganhar meio quilo por semana. Um superávit diário de 1.000 calorias pode fazer eles ganharem cerca de 1 quilo por semana, dependendo da necessidade. O próximo passo é adequar a nutrição aos macronutrientes. Sabe, eu gosto que meus atletas mais jovens, de 14 e 15 anos, comecem com 1 grama de proteína por libra de peso corporal, garantindo que estejam consumindo carboidratos suficientes para dar energia aos treinos e também gorduras em quantidade adequada. Se alguém realmente não entende isso, então eu diria: olha, tente consumir 25% de proteína, 50% de carboidratos e 25% das calorias em gorduras quando forem mais jovens. Sabe, se você não faz ideia, esse é um bom ponto de partida. E depois, o próximo passo é garantir que eles estejam dormindo bem. Falamos sobre isso em um dos episódios anteriores. 9 horas de sono é o que eu sempre recomendo. Se um pai não entende de nutrição e não sabe por onde começar, ajude-o a descobrir quantas calorias gasta, coloque-o em superávit calórico com as quantidades corretas de proteínas, carboidratos e gorduras e garanta sono e hidratação adequados. Quando vou conversar em escolas, é só sobre isso que eu falo. E eu falo sobre isso repetidas vezes. Eles precisam estar hidratados, precisam dormir, precisam estar em um superávit calórico, precisam bater as metas de macronutrientes.
Acho que é muito importante que os pais entendam que agora vocês têm os recursos que realmente podem usar para diferenciar seu filho atleta, independentemente da idade. Agora, eu tenho muitos. Eu tenho ótimos jovens atletas que moram lá no Mississippi, na Flórida, na Louisiana. Eles estão comigo desde que seus filhos tinham 10 anos, ajudando-os a evitar armadilhas e ciladas que mencionamos. Mais importante, antes de conhecer Jeremy, eu sempre dizia a eles: garantindo que você ajuste a nutrição do seu filho e permitindo que ele entenda o valor da nutrição e o valor do sono. Quanto mais preparados eles estiverem ao crescer. E quero que os pais entendam tudo sobre Corvive. Para falar comigo ou com Jeremy, veja nossas informações de contato na descrição abaixo. Ficaremos felizes em ajudar. Quero que os pais vejam como é simples, uso um shaker todos os dias e sempre me certifico. Sempre consumir proteína, seja da antiga GNC ou da loja de produtos naturais do bairro. Vou lá, compro um pote grande e pego meus dosadores. Para mim, tudo o que eu faço é pegar meu sachê, jogar na minha bebida diária, sabe? Seja leite de aveia ou qualquer coisa assim. Prefiro café gelado, misturo e consumo meus 23 gramas de proteína de animais alimentados com capim. Então, Jeremy, para encerrar, como as pessoas podem te encontrar caso queiram falar sobre preparação de refeições ou entrar no seu programa para garantir que seus atletas comecem bem? Sim, obviamente eles podem me procurar no Instagram, TikTok, Twitter, que agora se chama X. O melhor é jeremy@corvive.com. Quero dizer, Walter, que falo isso para todos, independente de me procurarem ou não. Procure um bom profissional certificado em nutrição esportiva que possa ajudar seu filho ou filha a entender o que eles precisam, porque o segredo não é ser excelente aos 12 anos, é ser excelente aos 18, e esse é o processo. Exatamente. Pais, confiem em mim quando eu digo: quando vocês olharem para trás, quando o seu atleta estiver se formando no ensino médio, vocês vão se lembrar desses dias. Entre os 10 e 15 ou 16 anos antes da fase da carteira de motorista, como costumo dizer, quando eles convivem com você todos os dias. E você vai pensar nos valores que eles agora têm dentro de si e que vão levar adiante, não só para a faculdade, mas também para a vida adulta. Acho que é uma ótima oportunidade de obter informações de alguém tão incrível e tão bem informado quanto Jeremy. Jeremy, estou animado para seguir nossas discussões semanais. Espero que os pais participem e enviem perguntas na descrição abaixo. Eu ou Jeremy vamos responder. Jeremy, até a próxima semana. Obrigado, Walter, mal posso esperar.